Boa tarde, meus queridos. Mais uma vez aqui para aquela aula de física, para ajudar vocês na intenção de ser aprovado no Enem. Como sempre, vamos começar nossa aula orando, agradecendo ao Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus maravilhoso, obrigado mais uma vez pela oportunidade, meu Deus. Estamos todos aqui, Senhor, na Tua presença. Coloque a Tua mão poderosa sobre a vida de cada aluno, Senhor, que está estudando, que eles possam ter a compreensão, Senhor, e que para no dia da prova, Senhor, eles possam conseguir resolver, Senhor, e tirar uma boa nota, é o que eu te peço. Conduza nossos caminhos, conduza nossos estudos, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dando continuidade, como vocês sabem, nós estamos vendo duas frentes, nós estamos vendo a frente de Física 2 e Física 3, né? Ou seja, nós estamos vendo a parte dos assuntos do segundo ano e também do terceiro ano. Semana passada nós encerramos a parte de resistores, né? Associação de resistores, e agora nós vamos entrar num assunto que é muito importante. É um dos assuntos que sempre vem no Enem, tá? É cobrado não só no Enem, mas também em concursos, que é o estudo dos gases. Esse é o nosso assunto de hoje e da semana que vem também, porque como ele é um pouco extenso e ele precisa ser um pouco mais detalhado, então até semana que vem nós vamos ver essa parte do estudo dos gases. Semana que vem nós vamos ver a termodinâmica, máquinas térmicas, que a gente encerra também esse conteúdo. Vamos dar início. Primeiramente, nós vamos ver aqui o seguinte, ó, estudo dos gases. O que seria os gases? Os gases é um estado de agregação da matéria que possui características específicas. Essas características específicas aqui, ó, que ele está falando para vocês, essa característica específica nada mais é do que pressão, volume e temperatura. São essas características específicas que nós vamos verificar, tá ok? Então vamos começar aqui só para a gente detalhar. Essa função de estado que ele está falando dessas características é temperatura, vai ser a temperatura, que nós vamos ver, ela é representada pela letra T. A outra que nós vamos ver é a pressão, tá? Que é pela letra P, e nós vamos ter o volume, que é dado aqui, representado pela letra F. Então, são essas três características que nós vamos ver nessa função de estado dos gases. Tranquilo? Primeiro, que nós vamos ver, pressão. O que é a pressão? A pressão é a razão entre a força e a área, tá? Quando a gente já sabe que a pressão ela é dada aqui, ó. Pressão é igual a força sobre a área. Isso aqui é a pressão. Como é que ocorre? Imagina vocês que eu tenho aqui um recipiente. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa. Imagine vocês que eu tenha um recipiente. Ok? E esse recipiente, ele vai conter uma certa quantidade de gás. Tá bom? Então, aqui ele vai ter uma certa quantidade de gás aqui dentro. E esse gás, ele vai ocupar o espaço dentro desse recipiente. Tranquilo? Então, no primeiro momento, a gente vai passo a passo, vai verificando só os conceitos mais básicos agora. Pressão, a gente sabe que é a razão entre a força e a área. Esse gás ele vai estar contido dentro de um recipiente. E esse gás vai estar o quê? Conforme for o recipiente pode ser aumentar ou diminuir, esse gás vai acompanhar esse movimento desse êmbolo aqui, tá? Olha só, na unidade de medida no sistema internacional, a pressão ela é dada em Newton por metro cúbico, tá? Que também pode ser dada em Pascal, ok? Então são essas duas características, são essas duas unidades de medidas que a gente trabalha em pressão. Newton por metro cúbico e Pascal, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês que
esse 1 atm aqui, ó, esse 1 atm nada mais é do que a pressão, tá? Essa é a pressão, ok? Esse 1 atm, ele corresponde a exatamente 1,013 vezes 10 elevado à quinta, tá? Tranquilo? Pascal, beleza? Então, qual que a gente utiliza mais? A gente utiliza mais 1 atm, tá bom? Atmosfera, que a gente chama no nível do mar. Continuando, nós vamos ver a temperatura. O que seria a temperatura? A temperatura, como a gente viu lá em termologia, vocês lembram lá em termologia que a gente viu que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo? Então, é isso aqui que eu vou pôr aqui para vocês, ó. Temperatura, grau de agitação, das moléculas. Grau de agitação das moléculas, que é diferente de calor, porque calor é a energia em trânsito, ok? Então, aquilo que a gente já viu, mas aqui não custa nada lembrar que temperatura é diferente de calor, tá bom? Vou colocar bem aqui para vocês, para ficar de lembrete, ó. Temperatura é diferente de calor, tá? Que eu vou representar aqui para a letra T. Tranquilo? Beleza? A unidade medida no Sistema Internacional da Temperatura é o Kelvin, como está aqui para vocês, ó. Kelvin, ok? Mas a usual, Celsius. Em 1 atm é Celsius. Olha só, professor, por que se utiliza Kelvin quando a gente está estudando os gases? Porque, se tu faz uma análise aí comigo, a temperatura Celsius, ela vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, beleza? Se tu utilizar a escala Celsius, tu vai chegar em algum momento que tu vai fazer o cálculo e tu não vai conseguir obter um valor. Por quê? Porque ele vai estar dividindo esse zero. Esse zero vai aparecer na divisão ou na multiplicação e vai fazer com que o resultado dê zero. Então, por isso que é utilizado Kelvin, tá bom? Por isso que a gente se utiliza Kelvin quando a gente está trabalhando em gases. Tranquilo? O outro aqui, que a gente vai ver a outra característica, que é o volume. A gente vê que o volume, ele está ligado. O volume, ele está ligado ao espaço ocupado pelo gás, tá? A outra que a gente vai ver é que o volume do gás, esse volume do gás, é o volume do recipiente. Do recipiente onde ele está contido, tranquilo? Então, o volume ele está ligado ao espaço ocupado pelo gás, e o volume do gás é o volume do recipiente, ou seja, o gás ele vai ocupar o volume do recipiente onde ele está contido, tranquilo? A unidade de medida dele é metro cúbico no sistema internacional, tá? Mas é mais usual o litro, tranquilo? E para a gente só ter uma ideia, quando a gente vai fazer a transformação de litro para metro cúbico, é simples. Eu vou verificar que 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Aí é só a gente fazer, caso for preciso fazer transformação, a gente fazer essas transformações para a gente poder trabalhar nas contas. Agora nós vamos trabalhar uma situação chamada quantidade de matéria, ou seja, número de mols, tá bom? Essa quantidade de matéria, só um resumozinho para vocês, só para dizer que o mol, ele corresponde a 6,0
0,22 vezes 10 elevado a 23, tá? E esse aqui é o número de Avogadro, tá bom? 6,022 vezes 10 elevado a 23. Aí, quando a gente precisar, a gente também vai fazendo essas transformações. Tranquilo? Mas uma coisa que eu quero botar aqui para vocês é sobre a massa molar, tá? Massa molar. Essa massa molar, que ela é representada aqui, ó, pela letra M, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. M é igual ao número de mols vezes a massa. Vou colocar um por um aqui para vocês, ó. Esse M aqui, só mudar a cor da caneta, esse M é a massa do gás, é a massa do gás. Esse N é o número de mols, tá? E esse M maiúsculo fica sendo a massa molar. É raro aparecer para te utilizar isso na física dentro de alguns exercícios, mas de vez em quando aparece. Então é bom a gente fechar todas as brechas, ok? Agora nós vamos falar sobre transformações gasosas, que isso é o que interessa para a gente, transformações gasosas. Olha só recapitulando, nós vimos que a função de estado, ou seja, as características específicas dos gases, é pressão, temperatura e volume. Aí nós vimos, explicamos todinho o que é pressão, o que é volume, o que é temperatura. Só que agora nós vamos ver as transformações gasosas. As transformações gasosas são 3, tranquilo? A primeira delas, que nós vamos trabalhar, vai ser a isotérmica. Transformação isotérmica. A transformação isotérmica, ela está ligada à temperatura. Ok? Qual vai ser a segunda? A segunda é a transformação isobárica. Isobárica. Essa transformação isobárica está ligada à pressão. E a última que nós vamos ver é a isométrica, isocórica, isovolumétrica. Que está relacionado ao volume. Qual é o nome mais comum nas questões? Esse aqui, ó. Isocórica. Por quê? Porque o aluno, de uma certa maneira, tem muito aluno que se confunde com a isobárica, né? Quando colocar isométrica, ele já sabe que está falando do volume. Isovolumétrica fica mais fácil ainda de identificar. Então, nós vamos ver uma a uma. A primeira transformação que nós vamos ver é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, que é representada aqui pela letra T, da cor, que é representada aqui pela letra T, a temperatura é constante. A temperatura é constante. Ou seja, não muda. Ok? Essa temperatura é constante. Ok? Aí nós vamos ver que pressão vezes o volume é igual ao K, que é a constante. Ok? E esse K aqui a gente chama de constante. Tá? Esse P vezes o V, ou seja, pressão vezes o volume aqui, ó, essa pressão vezes o volume a gente pode dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais. São inversamente
inversamente proporcionais. Ok? Com isso, eu já vou direto para a nossa fórmula e vou dizer que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pronto. Olha só que coisa boa. Então, já percebi aqui que temperatura constante é porque a transformação é isotérmica. Nessa temperatura constante, eu vou dizer que eu tenho que a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, que se a pressão aumenta, eu vou dizer que o volume diminui. Beleza? Simples assim. Pressão aumenta, volume diminui. Tranquilo? Agora nós vamos ver a questão do gráfico. Aqui vocês estão verificando que nós temos aqui um gráfico da pressão pelo volume. Esse gráfico representa a transformação isotérmica. Tu observas que eu tenho 3 curvas aí. Tenho T1, T2 e T3. Cada curva dessa representa uma isotérmica. Tá? Uma curva aí chama de isoterma. Tá? Cada curva dessa é uma isoterma. O que é que eu quero falar com isso? Seguinte. Então, eu tenho aqui 3 isotermas. Tá? T1, T2 e T3. Tranquilo? Vou observar o seguinte aqui. Primeiro, nessa T1 aqui, ó. Observa essa T1. T1, ele tem o P1 que está ligado bem aqui, ó. E P2 que está bem aqui, ó. V1 também está aqui na mesma junto com P1 e aqui V2. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que em qualquer parte, olha só, em qualquer parte dessa isoterma aqui, em qualquer parte aqui, ó, seja ela A, B, C, D, E e F, em qualquer parte dela, a temperatura é constante, é a mesma, ok? Olha só, nesse sentido aqui, se tu prestares atenção, a pressão está baixando, ok? E o volume está aumentando, porque são inversamente proporcionais. Mas em qualquer parte, nesse ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto E, no ponto D e no ponto F, a temperatura é constante. Vai mudar quando passar de uma isoterma para outra. Ou seja, na T1 eu tenho uma temperatura, na T2 eu tenho outra temperatura e na T3 eu tenho outra temperatura. Quanto mais distante eu tenho de lá do zero, maior será a temperatura dessa isoterma. Tranquilo? Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que T3 é maior que T2 e T2 é maior que T1. Simples assim. Tranquilo? Bem fácil, bem tranquilo. T3 é maior que T2, a temperatura de T3 vai ser maior que T2, a temperatura de T2 vai ser maior que T1. E, professor, se eu tivesse uma outra bem aqui, se eu tivesse uma outra aqui, T4 ia ser maior que elas, porque ela está mais distante. Entendido? Tranquilo? Belezinha? Agora nós vamos falar sobre a transformação isobárica. A transformação isobárica é a transformação da pressão, tá? Essa é uma transformação aonde essa pressão é a transformação onde a pressão é constante. Onde a pressão é constante. Ok? E outra coisa que eu vou observar é que o volume é proporcional à temperatura. Então, na transformação isobárica,
pressão é constante. Na transformação isotérmica, temperatura constante. Tranquilo? Na transformação isobárica, pressão constante e o volume é proporcional à temperatura. Vai ficar assim, ó, a brincadeira. Então, eu estou dizendo que V sobre T é igual a K. E esse K aqui, como a gente já viu, ele é constante. Tranquilo? Fácil, 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 não é? Então, agora, qual é a fórmula que a gente vai trabalhar, professor? Aqui, ó, a nossa fórmula vai ser essa. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Assim. Simplesmente assim. Ok? Tranquilo? Graficamente, como é que eu vou verificar? Olha só, aqui esse gráfico é o volume pela temperatura. Tu observa que eu tenho aqui, ó, 3 pontinhos. Vamos imaginar que eu tenho esses 3 pontinhos aqui, ó. Tá beleza? Em cada ponto desse, eu vou ter a minha pressão. Vamos chamar aqui P1, essa pressão. Tranquilo? Se eu pegar quem é a pressão? A pressão vai ser o volume dividido pela temperatura. Então, aqui, ó, pressão vai ser igual a 100. Desculpa. Deixa eu ajeitar aqui. Pela temperatura. Então, aqui tu vai observar o seguinte, ó. Que a pressão aqui tu vai pegar e sempre vai ser igual à temperatura em qualquer ponto desse. E o que é mais engraçado é que sempre vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque em qualquer ponto desse aqui, ó, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, vou deixar mais simples. Aqui no ponto B ou aqui no ponto C, a temperatura vai ser o quê? Desculpa, a temperatura não. A pressão vai ser o quê? Constante. Tranquilo? Pressão vai ser constante. Em qualquer ponto desse aí. Tranquilo? Beleza? Aí nós vamos observar o seguinte, agora nós vamos falar sobre a isométrica, isovolumétrica ou isocórica, que é o que é mais utilizado, é a isocórica, é o nome que é mais comum, que confunde um pouco o aluno na hora que ele está lendo as suas questões. Então vamos lá. Na transformação isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, o volume agora é que vai ser constante, tá? Nessa aqui é o volume que é constante. O volume é constante. Uma outra observação que eu vou ver é que a pressão será diretamente proporcional à temperatura. Diretamente proporcional à temperatura. Então, eu vejo que aqui, ó, P sobre T é igual a K, onde esse K aqui, como a gente já sabe, é constante. Beleza? No gráfico que a gente está vendo aqui também, em qualquer desses pontos aqui, ó, ponto A ou ponto B, a pressão vai ser a mesma. Tranquilo? Beleza? Não tem segredo. Vamos fazer só uma recapitulação aqui do básico. Transformação isotérmica, temperatura constante, ok? Na temperatura é constante e a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Na isobárica, pressão é constante, volume é proporcional à temperatura. Na isométrica, ou isovolumétrica ou isocórica, volume constante, a pressão está diretamente proporcional à temperatura. Tranquilo? Agora nós temos uma que chama-se transformação adiabática. Nessa transformação adiabática aqui, pessoal, não há troca de calor, tá? Não ocorre troca de calor. Troca de calor com quem, professor? Com o meio, tá? Não tem troca de calor
com o meio externo. Tranquilo? Beleza? Então, eu vou dizer que na transformação adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Beleza? Olha só para a questão, isso aqui não costuma cair muito. É PV igual ao coeficiente, aliás, P vezes V elevado ao coeficiente de Poisson, que é igual ao Car, que é uma constante. Tá? E esse Car sempre vai ser uma constante. Tá? Sempre vai ser uma constante. Agora, o que é que costuma cair muito sobre a questão da transformação adiabática? Eles costumam colocar muito a questão do gráfico, para te dar uma analisada no gráfico. E nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, vocês percebem que vocês têm duas curvas isotérmicas, tá bom? E essa linha bem aqui, ó, que é mais inclinada, essa linha bem aqui é que é a curva adiabática, ok? Essa curvazinha aqui é que é justamente a curva adiabática. Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é a curva adiabática. Então, aqui, Q é igual a zero, beleza? Eu vou perceber que essa curva, ela é mais inclinada, ela é uma curva mais inclinada que a curva da isotérmica, tá? Ela é uma curva mais inclinada. A gente tem que prestar atenção porque, de repente, aparecem gráficos parecidos e vocês têm que ter essa noção. A curva adiabática, da transformação adiabática, ela é mais inclinada que a curva da transformação isotérmica, tá? Só prestar atenção, que não vai ter como se confundir, beleza? Vamos colocar que essa aqui é T1 e essa aqui é T2, beleza? Quanto mais distante ali do zero, maior será a temperatura, não é isso? Então, para a gente brincar aqui, eu vou dizer que T2 é maior que T1. Bom, agora olha o que é interessante nessa curva adiabática. Olha as conclusões que eu posso ter. O gás realiza trabalho. Realiza trabalho, que eu vou representar aqui pelo tal. Tá? Ele realiza trabalho. Outro é que consome. Por que ele realiza trabalho? Porque ele consome sua energia interna. Tranquilo? E esse, consequentemente, devido a ele consumir essa energia interna, aí, consequentemente, sofre resfriamento. Pronto, olha que coisa interessante da transformação adiabática. Transformação adiabática não ocorre calor, não ocorre troca de calor com o meio, ou então a quantidade de calor é igual a zero, beleza? Já no gráfico eu vou observar que a curva adiabática ela é mais inclinada que a curva da transformação isotérmica, tranquilo? E eu vou verificar que o gás ele realiza trabalho. Por que ele realiza trabalho? Porque ele consome a energia interna. Consequentemente, ele vai resfriar. Tranquilo? Bem tranquilo, bem fácil. Agora nós vamos falar sobre equações dos gases, tá? Como eu falei para vocês na equação dos gases, eu vi aqui, ó, pressão sobre volume igual a temperatura sobre temperatura é igual a uma constante, né? É uma constante K aqui, beleza? Então, no geral, como é que eu vou trabalhar com isso? Aqui, ó, P1, deixa eu ajeitar essa letrinha aqui. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Essa é a equação que nós vamos utilizar quando a gente estiver falando dos gases. Equação geral dos gases. Agora, outra equação que é muito comum cair é a equação de Clapeyron, que ela é dada por essa fórmula aqui, ó, equação de Clapeyron. PV igual a N vezes R vezes T. P
pressão, vezes o volume, igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante, vezes a temperatura. Ok? Tranquilo? Vamos só dar uma desmembrada aqui, de um por um. Temperatura. Lembrando que a temperatura, quando a gente está estudando em gases, ela é dada em Kelvin. Beleza? Aqui é a constante dos gases. Aqui o meu N é o número de mols. Beleza? V é o volume, que ela é dada em metro cúbico. E a pressão que ela é dada em ATM. Pronto, o Pascal, né? Tranquilo? Beleza? Tá aí, pessoal. Então, nós vimos a parte teórica da questão dos gases. Agora, nós vamos começar a resolver questão, passo a passo, para que a gente possa exercitar e poder memorizar e aprender essas transformações, ok? Tomar aqui um golinho de água. Então, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: balões cheios de gás hélio são soltos no ar pelas crianças e sobem até não serem mais vistos, em poucos minutos. Durante a subida, o gás no interior do balão sofre aumento de... Então, olha, o que é que ele está dizendo? Que tem um balão que foi solto pelas crianças, esse balão continha gás hélio, então ele vai subir. Né? Por que ele vai subir? Porque o gás hélio ele é mais leve que o ar, não é isso? Então, o ar nessa situação é mais denso, então o gás hélio vai subir, tranquilo? E ele quer saber o que é que vai aumentar, né? Durante a subida, o gás no interior do balão sofre aumento do quê? Ou seja, dentro do balão, o gás, o que é que vai aumentar? Vai aumentar a pressão? Vai aumentar o volume, a densidade, a temperatura ou a massa molar? É isso que nós vamos verificar. Então, vamos imaginar que isso aqui seja um balãozinho. Vamos desenhar aqui um balãozinho. Então, aqui eu tenho um balão. Tá? Tenho um balão. E esse balão está sofrendo aqui algumas pressões, certo? Então, tu imagina que ele está sofrendo aqui, ó. Aqui. Imagina que elas têm o mesmo tamanho, ok? Então, tu imagina... Deixa eu diminuir aqui. Ficou muito grande. Pronto. Tem o mesmo tamanho. Dentro do balão também tem uma pressão, não é isso? Lá dentro do balão tem uma pressão. Considera que eles têm o mesmo tamanho, tá? Considera aqui que ele tem o mesmo tamanho. Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui para melhorar um pouco mais isso aqui. Tá? Tranquilo? Então, lá dentro, nessa parte mais baixa, tem um balão que ele vai subindo devagar. E quando chegar na parte mais alta, quando chegar aqui na parte mais alta, o que é que vai acontecer com ele? Alguma coisa vai aumentar. E o que é que vai aumentar? Analisa comigo aqui, olha. Vou fazer uma observação aqui para vocês. Observação.
quanto maior for a altura, menor vai ser a pressão, tá? Quanto maior for a altura, menor vai ser a pressão. Beleza. Então, essa é uma observação que eu tenho que ter. Beleza? Então, observa só. Que pressão vai ser essa? Vai ser a pressão atmosférica, vai ser a pressão externa. Então, nessa parte de fora do balão, a pressão vai diminuir. Tranquilo? A pressão aqui vai diminuir. Não tem segredo, pessoal. Consequentemente, lá dentro, o que é que vai acontecer? A pressão vai continuar a mesma, claro, porque o balão está fechado. Só que, como a pressão externa diminuiu, significa dizer que a pressão lá dentro ficou maior agora que a pressão externa. Simples assim. Tá bom? Não é que aumentou a pressão. Não, ela continuou a mesma dentro do balão. Quem diminuiu? A pressão externa. Com isso, a pressão interna ficou maior que a pressão externa, porque a externa diminuiu, então o volume do balão vai aumentar. Olha como é que é fácil. Olha como é bem facinho isso. Então, esse balão vai aumentar o seu volume. Por quê? Por que ele aumenta o seu volume? Porque a pressão atmosférica externa, né, a pressão externa vai diminuir. E como ela vai diminuir, a pressão lá dentro vai continuar a mesma, ou seja, mas vai ficar maior que a nova pressão atmosférica. Porque quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Então, com isso, eu vou perceber que é o volume do gás que aumenta. É o volume do gás que aumenta. Tranquilo? Então, alternativa A de Alexandre. Olha só. Tranquilo? Beleza? Uma questãozinha simples, mas que quem não tem esse conhecimento vai passar batido e perderia uma questão fácil. Tranquilo? Só para a gente lembrar, eu posso também verificar isso através daqui, ó, de Clapeyron. PV igual a NRT. A temperatura não vai mudar, presta atenção, presta bem atenção. O que é que vai acontecer aqui? A pressão vai diminuir, e se a pressão diminui, o volume aumenta, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm, tá? Então, um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm. Em um dia frio, a temperatura de 0 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, bom, se ele está dizendo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, significa dizer que o volume é o quê? Constante. O volume é constante. O volume constante. Se o meu volume é constante, qual é a transformação que eu tenho? Isotérmica, isobárica ou isocórica? Claro que é uma transformação isocórica, não é isso? Volume constante. Beleza. Aí ele vai e continua. Qual será a pressão? Qual será a pressão? Ou seja, a nova pressão, né? Qual será a nova pressão de calibração nos dias em que a temperatura
for de 37 graus Celsius. Bom, queridos, aí tem uma situação. Primeiro, lembra que a temperatura está em Celsius, então eu tenho que transformar essa temperatura, eu não posso trabalhar com ela em Celsius. A não ser numa questão muito rara, que a questão diga que a temperatura pode ficar em Celsius, mas isso daí é praticamente zero para acontecer. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando, estudando gases, que a gente for resolver questões, a gente vai fazer a transformação de Celsius para Kelvin. Se estiver em Fahrenheit, transforma de Fahrenheit para Kelvin, porque a gente só pode trabalhar com as temperaturas em Kelvin, tá bom? Então, vamos lá, primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Fazer a transformação. Então, olha só, vamos tirar os dados. Ele diz para mim que P1 é de 4 atm. Ele diz que a temperatura 1 é de 7 graus Celsius. V1, te sabe que o volume, como eu já coloquei lá, ele é constante. Eu costumo colocar assim, CTC, constante, tá bom? E ele quer saber o valor de P2 quando a temperatura 2 for igual a 37 graus Celsius. Pronto. Primeiro passo, transformar as temperaturas de Celsius para Kelvin. Aí talvez apareça uma dúvida para vocês. Professor, eu não posso, para tirar a variação, porque são duas temperaturas, fazer a variação entre elas para poder depois transformar? Não pode, tá bom? Primeiro porque ele não está falando que variou, tá bom? A gente está trabalhando com transformação de temperaturas. Então, qual é o primeiro passo aqui, ó? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos transformar a temperatura. E eu sei que para eu transformar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin, eu posso dizer que TK é igual a temperatura em Celsius mais 273. Tá bom? Professor, e se fosse para achar a temperatura em Celsius, seria TC igual a TK menos 273. Tá bom? Então, vamos lá começar. T1, vamos transformar primeiro T1. T1, então eu sei que é a temperatura em Celsius mais 273. Então, T1 vai ser igual a 7 mais 273. Aonde a temperatura T1 vai ser igual a 280 kelvins. Achei a primeira temperatura. Agora vamos para a segunda temperatura. Então vamos achar quem agora? T2. Vamos achar T2. T2 vai ser igual a quem? De novo, TC mais 273. T2 vai ser igual, agora, TC que vale 37, mais 273. Onde a temperatura 2 vai ser igual a 310 Kelvin. Pronto, achei as duas temperaturas. Agora eu posso calcular a pressão. Então, como é que eu vou fazer? Presta bem atenção. P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2. Como eu sei que o volume é constante, então eu posso simplificar. Olha, corta. Quem foi que sobrou? Sobrou P1 sobre T1, que vai ser igual a P2 sobre T2. E agora a gente só vai substituir. Quanto é que vale P1? 4. E T1 é 7? Não, a gente transformou, né? T1 vale 280, que vai ser igual a P2 que ele quer achar, dividido pela T2 que nós achamos que é 310. Tranquilo? Com isso eu posso fazer a brincadeira aqui, ó. Multiplicação em forma de x, eu vou ver que P2 vai ser igual a quem? A 310 vezes 4 dividido por 280. Aí eu simplifico 0 com 0, que eu posso fazer isso, porque aqui a matemática está me permitindo fazer isso. Então, eu vou dizer que P2
vai ser igual a 31 vezes 4. Ou posso até fazer melhor, posso simplificar logo aqui, ó. Simplifico 4 por 8, aqui vai dar 1, e 28 por 4 vai dar 7. Então, vai ficar 31 sobre 7. Então, P2 vai ser igual a 31 dividido por 7, vai ser aproximadamente 4,4 ATM. Que belezura! Olha, alternativa B de bondoso, ok? Vamos agora para a terceira questão. Essa terceira questão é do Enem de 2015. Ele fala assim, ó, uma pessoa abre sua geladeira e verifica que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? O que é que ele está dizendo? É aquela velha situação que a gente chega em casa, vai querer pegar alguma coisa na geladeira, abre a geladeira, pega a coisa que a gente quer e fecha. Logo em seguida a gente lembra, esqueceu de pegar uma coisa, tenta abrir. A gente percebe que não consegue. Por quê? Porque tem uma força muito forte impedindo que tu abra aquela porta. Só que, passado alguns instantes, alguns segundos, ou talvez minutos, tu vai perceber que tu vai conseguir abrir. Por quê? Porque já não existe uma força impedindo que tu abra. Tranquilo? E ele quer saber o que é que está acontecendo, né? Qual é essa dificuldade extra para reabrir a geladeira? Ocorre por quê? Por que que isso acontece? Então, olha só, pessoal, vamos tentar fazer um desenho aqui para vocês. Então, tu imagina que eu tenho aqui uma geladeira. Tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma geladeira. Beleza? E aqui as prateleiras dela. Mas só que essa geladeira está de porta aberta. Tá? Essa geladeira está de portinha aberta. A porta. Como já perceberam, eu não sou muito bom com desenho, né? Mas o que interessa é isso aqui. Então, tu vai perceber o seguinte, que quando a geladeira está aberta, a pressão interna da geladeira ela é igual à pressão atmosférica. Tá bom? Está aberta, então ela é igual à pressão atmosférica, tá bom? E aqui nós temos a pressão externa, ou seja, que está fora, né? Fora da geladeira. Então, a pressão externa também é igual à pressão atmosférica. Beleza? Tranquilo? Aí o que é que vai acontecer? Ele abriu, né? Entrou um pouco de ar quente e depois ele fechou. Aí eu vou fazer aqui o outro desenhinho para vocês perceberem o que está acontecendo. Então agora a geladeira vai estar fechada. A geladeira vai estar com a porta fechada. Pronto, só colocar aqui. Porta fechada da geladeira. Beleza? Então, tu concorda comigo que quando eu fecho a geladeira, o que é que a questão está dizendo? Que tem uma força. Maior do que a força externa. Por quê? É como se tivesse alguém mais forte segurando do lado de dentro a porta e eu não conseguiria abrir pelo lado de fora. Significa dizer que a pressão, naquele momento em que fecha a porta, a pressão interna da geladeira é maior que a pressão de fora. Beleza? Aí por isso a gente não consegue abrir. Tranquilo? Só que com o tempo, devido àquela borracha, claro que vai entrar um pouco de ar lá dentro. E o que é que vai acontecer? A temperatura ela vai diminuindo. Se a temperatura diminui, a pressão aumenta, tá bom? Tu tem que entender assim, ó. A gente vai entender assim, que nesse caso aqui, a pressão interna agora
ela é maior que a pressão atmosférica, quando eu fecho, logo quando eu fecho. Tranquilo? E a pressão externa continua igual à pressão atmosférica. Pronto. Beleza? Fechei a geladeira, a pressão interna vai ser o quê? Nesse momento vai ser maior, mas passado um tempo ela fica menor. Tá bom? Tranquilo? Então, o que é que eu tenho de observação para vocês? Eu vou dizer o seguinte, que ao diminuir a temperatura, tá? A pressão também vai diminuir. Tá, beleza? Lá dentro, a pressão diminui. Beleza? Então, o que é que acontece? Bom, eu tenho aqui agora uma pressão, depois de passado um tempo eu vou ter uma força, vai ter uma força aqui, vamos dizer, vamos chamar de pressão atmosférica, só para a gente ter uma noção, e aqui dentro eu vou ter uma outra força. Só que agora a força aqui de dentro vai ser menor, tá? Essa força resultante aqui de dentro vai ser menor do que a força de fora. Por isso, eu vou conseguir abrir a porta da geladeira. E que isso influencia em quê? É que o volume do ar dentro da geladeira diminui? Não, o volume continua o mesmo. A geladeira está fechada, então o volume lá dentro continua o mesmo. Na letra B, o motor da geladeira está não tem nada a ver com o motor. Letra C, a força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta? Não, a força do ímã não aumenta, permanece a mesma, né? Pelo contrário, vai chegar um momento que essa força do ímã vai ficar menor, por isso a gente consegue abrir a geladeira. Letra D, a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa? Sim. Com o tempo, após fechar, com o tempo, o que é que acontece? A pressão interna da geladeira vai ficar menor que a pressão externa que vai ser feita, por isso a gente consegue abrir, ou seja, a pressão no interior. Alternativa, letra D, de desafio. E a letra E, a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta? Nada a ver. Tá bom? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, tal. Vamos ao que interessa, né? Ele vai lá, tem esse texto, aí no final ele diz: suponha um frasco metálico de aerossol de capacidade de 100 ml, contendo 1,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius. No momento da explosão, a gente vai considerar que a constante R vai valer 0,02, tranquilo? Beleza? Então ele está dizendo que teve uma explosão, tranquilo. A pressão em ATM dentro do frasco no momento dessa explosão é aproximadamente quanto? Olha só, pessoal, vamos tirar os dados da questão aqui. Primeiro passo, a gente vai ver que o volume que ele está dando é de 100 ml. O número de mol é de 0,1 mol. Ele diz que a temperatura está em 650 graus Celsius. Ele te dá o valor da constante, que é 0,082 litros por ATM, vezes ATM por mol, vezes K. E ele quer saber a pressão. Bom, nós já observamos que aqui nós vamos trabalhar com a famosa equação de Clapeyron. Tranquilo? Qual é a equação de Clapeyron? PV igual a nRT. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, ele quer achar pressão. A pressão vai ser igual a nRT. Esse volume eu posso passar para o outro lado dividindo. Tranquilo até aí?
tranquilo. Só que a gente tem que ter duas observações. Primeira, aqui o volume está em 100 ml. Eu tenho que transformar para litros, tá bom? E como é que eu vou fazer isso, professor? Assim, ó. Presta bem atenção aqui. Esse M é de milho. E esse milho vale 10 a menos 3. Tranquilo? Esse milho vale 10 a menos 3. O 100, se eu transformar ele para potência de base 10, eu sei que vale 10 ao quadrado. Então, fica vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Esse 100 aqui, ó. Transformei ele para potência de base 10, então ficou 10 ao quadrado. Resolvendo isso, agora aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, então fica 10, repito a base, e somos expoentes. Só que como eu tenho um positivo e um negativo, eu vou subtrair menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, o meu volume agora, já transformado, vai ser quanto? Vai ser de 0,1 litros. 0,1, professor, não é 10 a menos 1? Sim, só que esse 10 a menos 1 é igual a 0,1, tá bom? Transformando para um número decimal. Mas por que o senhor fez isso? Vocês vão perceber aqui na conta. Por que eu fiz isso? Vamos lá continuar. Primeiro, nós vamos ver que transformar, antes de a gente usar essa equação, nós vamos ter que transformar a temperatura. Esse é o nosso segundo passo. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Vamos transformar a temperatura. Então, TK vai ser igual a TC mais 273. Então, TK vai ser igual a TC, que vale 650, mais 273. Onde a temperatura em Kelvin vai ser igual a 923 Kelvin. Tranquilo? Beleza? Agora a gente joga direto aqui, ó. Vamos achar agora a pressão. Pressão vai ser igual ao número de mol, que é 0,1, vezes a constante, que vale 0,082, vezes a temperatura que eu transformei, que dá 923 agora. Tudo isso dividido por... Tudo isso dividido pelo volume, que vale 0,1. Entendeu agora por que eu transformei para 0,1, coloquei em número decimal o volume? Porque eu posso simplesmente simplificar aqui, ó. Corta, corta. Quem foi que sobrou? Agora eu sei que a pressão é 0,082 vezes 923, onde a pressão vai ser exatamente igual a 75,686 atm. Aproximadamente 76. Então, a alternativa C de coração. Beleza? Muito fácil, bem tranquilo. A gente... 4 questões. Agora nós vamos ver uma teórica bem de boa, bem tranquila. Só tomar uma água aqui. Vamos lá. Com base nas características de um gás ideal, analise as afirmações a seguir. Vamos lá analisar uma por uma. Primeira, as partículas de um gás ocupam um volume desprezível em relação ao volume total do recipiente. Essa afirmativa, ela é verdadeira, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Por quê? As moléculas, elas são tratadas como um ponto material, tá? E como volume próprio, ou seja, ela é insignificante quando está vazio, ou seja, o volume ele vai ocupar aquele espaço que está. Então, as partículas de um gás ideal ocupam um volume desprezível em relação ao volume total do recipiente? Sim, é um volume desprezível. Tranquilo? Segundo, as forças de atração e repulsão entre as partículas de um gás ideal são consideradas nulas, exceto durante as colisões? Tá? Essa aqui também é verdadeira. Tá? Por quê?
não há trocas intermoleculares atuando à distância. Não tem essa troca à distância, tá bom? Não vai ter essa interação à distância. Só tem interação durante os choques. Olha o que aqui diz esse item. As forças de atração e repulsão entre as partículas de um gás ideal são consideradas nulas, exceto em colisões? Exatamente. Quando está tendo colisões, não é considerada nula, só quando estão distantes. Por isso, essa também é verdadeira. Terceira afirmativa. As colisões entre as partículas de um gás e as paredes do recipiente são inelásticas? Não. Nesse caso aqui, pessoal, elas são elásticas. Aqui já considera que isso aqui é falso. Tá bom? Beleza? Os choques entre essas partículas são elásticas, conservando a energia cinética. Tá bom? Elas são elásticas, elas conservam a energia cinética. Tranquilo? Por isso ela é falsa. Quarta afirmativa. As partículas de um gás ideal movem-se em trajetórias retilíneas uniformes entre colisões? Verdadeiro. Na ausência de forças externas, o movimento livre obedece à inércia. Não tenho força interna, então ela obedece quem? A inércia, né? Aí vocês lembram lá a inércia, a primeira lei de Newton, não é isso? Movimento retilíneo e uniforme. Tranquilo? Beleza? Então, quando eu observo aqui, eu tenho quais são as afirmativas. Apenas 1 e 2 estão corretas? Não. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas? Também não. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas? Certo. Alternativa certa, letra C de coração. Tranquilo? Vamos agora para mais uma questão. Vamos aqui para mais uma questão. Questão 6. Vamos aqui para a questão 6. A equação de estado dos gases perfeitos, que está dado por essa fórmula aqui, ó, PV igual a nRT. PV igual a nRT. Relaciona diversas grandezas que descrevem o comportamento de um gás ideal. Considerando essa equação e os conceitos relacionados aos gases perfeitos, analise a alternativa incorreta. Olha só, ele quer a incorreta. Nesse ponto é importante vocês lerem até o final, que muitas das vezes o aluno já vai na mente pensando que ele só quer saber a correta. Não, nesse caso ele quer a incorreta. Letra A. O aumento à temperatura de um gás ideal a volume constante, a pressão também aumenta? Olha só, aumentando a temperatura de um gás ideal a volume constante, a pressão também aumenta? Verdadeiro, porque eles são diretamente proporcionais. Então, essa aqui é verdadeira, porque eles são diretamente proporcionais. Letra B. Diminuindo o volume de um gás ideal a temperatura constante, a pressão aumenta? Essa aqui também é verdadeira. Por quê? Porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Nós vimos isso lá na parte teórica. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, isso aqui também é verdadeiro. Letra C. A constante universal dos gases perfeitos R tem o mesmo valor para todos os gases ideais? Sim. Para todos os gases ideais, ela tem o mesmo valor. Letra D. A equação de estado dos gases perfeitos é válido para qualquer gás, independente das condições de pressão e temperatura? Não. Essa alternativa é a errada. Por quê? Porque é válida apenas para condições de baixas pressões e de altas temperaturas. Não é para todas. É para apenas quem? Baixas pressões e altas temperaturas. Tá bom? Então, o que está errado é essa parte aqui, ó. Independente das condições de pressão e temperatura, não. É apenas para baixas pressões e altas temperaturas. Por isso, essa alternativa está errada e é o nosso gabarito. E a letra E. O número de mols de um gás é diretamente proporcional ao volume ocupado por ele. A pressão e a temperatura constante? Certo. Pronto. Perfeito. Tá? Agora nós vamos para a 7ª questão. Vamos aqui para a nossa 7ª questão, que diz o seguinte.
Analise as afirmações a seguir que tratam das transformações gasosas isotérmicas, isocóricas e adiabáticas. Bom, prestou atenção? Isocóricas, isotérmicas, adiabáticas. Isotérmicas, temperatura constante. Isocóricas, as isocóricas, nós tem aquela confusão que muito aluno tem, é quando ele está falando do volume constante, tá bom? E a adiabática não há troca de calor, beleza? E marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos lá. Primeiro, em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante? Até aí, perfeito. Até aí, perfeito. Mas a sua pressão e volume podem variar? Correto. Corretíssimo. Essa aqui, verdadeira. Segunda, em uma transformação isocórica, o volume do gás permanece constante? Sim. O que implica que não há trabalho realizado? Verdade. Ei, numa transformação isocórica, volume constante, o trabalho é igual a zero. A energia interna é igual à quantidade de calor, tá bom? A energia interna, presta bem atenção, numa transformação isocórica, a energia interna ela é igual ao calor, por isso o trabalho é igual a zero. Essa está correta. Letra D. Durante uma transformação adiabática, ocorre troca de calor entre o gás e o ambiente? Não. Aqui a gente já percebe o erro. Numa transformação adiabática, não existe troca de calor entre o ambiente, entre o recipiente e o ambiente. Por isso, essa questão está errada. Quarta, na transformação isotérmica, o trabalho realizado pelo gás é igual à variação de sua energia interna? Não. Na transformação isotérmica, aqui, ó, a variação de energia é igual a zero, tá? E o calor trocado é igual ao trabalho. Então, ele está dizendo que aqui o trabalho é igual ao calor. Tranquilo? Beleza? Por isso que essa aqui também está errada devido a essas afirmações que ele falou. Também está errada. E a última, em uma transformação adiabática, o calor trocado com o meio é zero, certo? Mas a energia interna pode variar devido à realização de trabalho perfeito. Apesar de não ter troca com o ambiente, fica essa confusão. Ele realiza trabalho? Realiza. Exclusivamente porque a energia interna ela é exclusivamente para a realização desse trabalho. Então, essa também é verdadeira. Com isso, as minhas alternativas corretas, isso aqui é verdadeiro, também verdadeiro. Então, a alternativa correta, letra A, de amor. Queridos, com isso, nós encerramos por hoje, tá? Agradeço a todos e agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Que Deus nos abençoe e nos conduza em nossos caminhos. Até a próxima aula da semana que vem. Abraço!